Haverá homens, na questão 829, quem quiser depois pesquisar, no Livro dos Espíritos, questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Os Espíritos lhe responderam: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E emendamos: o abuso quanto aos filhos, há pais que abusam do patropoder. Recentemente nós vimos, não sei se os senhores viram, um pai que exigia que um filho, acho que salvo engano de 8 anos, se exercitasse exaustivamente numa esteira, exatamente, o senhor viu, né? Um abuso aquilo, um abuso total. O menino veio a óbito, uma coisa muito triste. Isso, salvo engano, foi nos Estados Unidos. Abuso contra as mulheres. Hoje temos aí a Lei Maria da Penha, mas é diário as medidas protetivas que a justiça defere às mulheres e elas continuam vítimas. A agressão ocorre a miúde, é no Brasil todo. É no Brasil todo. Abusos contra o empregado, contra o serviçal, que é uma palavra até pesada, eu acho até pejorativo chamar um prestador de serviço em nossa casa de serviçal. Ele não é um serviçal, ele é alguém que nos auxilia, é em troco do nosso dinheiro, mas isso não nos dá o direito de querer humilhá-lo, tratá-lo muitas vezes como escravo, como servidor, de forma cruel, desrespeitosa. Isso é uma inversão de valores muito grande, uma falta de respeito. Tivemos até que agradecer, porque ele está ali, muitas vezes a pessoa que está pagando aquela prestação de serviço necessita, porque tem limitações de saúde, dificuldades em razão do seu trabalho, então há que se ter respeito. O mesmo que se dá com aquelas pessoas no ambiente público, nos comércios. Há pessoas que, infelizmente, tratam aquele atendente, um balconista, de uma forma arrogante, prepotente, e aí eles se arvoram no direito de dizer: o cliente tem razão. Então, se tem razão, ele tem o direito de maltratar aquele humilde funcionário daquele estabelecimento, daquele comércio. Agora, eu pergunto, se o cliente tem razão, e ele acha que aquele prestador de serviço é seu empregado, se ele for dispensado pelo dono da padaria, do comércio, do supermercado, ele tem que ser levado lá a pagar os direitos trabalhistas dele também. Então, nós temos que observar isso daí, né? É muito triste quando nós vemos a sociedade tratar entregadores de pizza com arrogância, com desrespeito. É muito triste, muito deprimente. No Livro dos Espíritos, há um capítulo que agora nós tentaremos abordar de uma forma superficial, mas tentando trazer um ensinamento importante diante daquilo tudo que nós estamos conversando agora. O capítulo 11, ele trata da lei de justiça, do amor e da caridade. Meus amigos, a lei da justiça, ela nos incita, ela nos procura, ela nos provoca a examinar dentro de nós os nossos comportamentos perante a sociedade. Tudo aquilo que semearmos, haveremos de colher, nós temos que ter ciência disso. É a lei de ação e reação. Estou aqui com o Livro dos Espíritos. O sentimento de justiça está na questão 873 do Livro dos Espíritos. A pergunta é de Allan Kardec, 873.
O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Deus colocou no coração do homem, no mais simples, no mais ignorante, noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm um maior conhecimento, uma maior cultura. Ou seja, no nosso íntimo, todos nós sabemos aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Eu vejo aqui 1, 2, 3, algumas crianças, 4, que pena, queria ver mais. Mas digamos que eu chamasse a menininha aqui, chamasse a outra ali, elas viessem aqui, eu falasse algo com elas, e no final eu desse uma barra de chocolate para uma, desse tchau para ela, chegasse para outra e falasse, tchau, pode ir embora. Como ela ia se sentir? Essa que foi preterida, que não recebeu a barra de chocolate. Ela precisaria ir na escola, perguntar para a professora, tia, aconteceu isso? Mamãe, papai, aconteceu isso? Ela seguramente ia ficar no seu íntimo revoltada, triste, chateada, desapontada, talvez até com um sentimento de culpa. O que eu fiz para não ganhar uma barra de chocolate? Não é mesmo? Esse é o sentimento de justiça que cada um de nós tem. Quantos casos nós vimos que pai ou mãe, pessoa simples, às vezes até de comunidade, pega um filho que cometeu um crime e vai lá na delegacia denunciar o filho. Olha, ele cometeu tal crime, ele vai pagar. Nós somos humildes, mas nunca faltou pão em casa, ele vai pagar. Não é verdade? Vocês nunca viram isso? Já. Ao revés, nós também já vimos pais que têm cultura, que têm conhecimento, que têm posses, recursos econômicos, que fazem de tudo, mesmo tendo certeza que seu filho é o autor de um crime, eles fazem de tudo para tirá-lo das barras da justiça do homem, porque a de Deus ninguém escapa. Então aí nessas pessoas, esse sentimento de justiça, há uma interferência. No fundo ele sabe que o filho cometeu um crime, que ele deveria pagar, mas é seu filho. Então ele aproveita ali, não estou dizendo que todos agem assim, tá? Nós estamos aqui num sentido figurativo. Há pessoas que agem assim. O objetivo disso é mostrar, como está no Evangelho, que as pessoas mais simples, elas têm essa noção de justiça. Questão 874. Se a justiça é uma lei da natureza, por que os homens a entendem de maneira diferente? E que considere justo o que parece injusto a outra pessoa. É que a lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento. É o caso que eu falei, o último caso, daquela família que tem conhecimento, que tem cultura, que tem posses, que tem recursos econômicos, financeiros, mas se deixa entorpecer pela vaidade, pelo orgulho. Não, meu filho jamais, meu filho não pode ser preso. Nós temos um nome a zelar e por aí vai. Aí as justificativas são várias. São várias. Por quê? A paixão está interferindo no sentimento de justiça. Meus amigos, nós começamos a distorcer a realidade quando temos um interesse. Vejam, uma vaga de emprego. Digamos que eu trabalhe numa empresa, preciso fazer uma entrevista para recrutar um funcionário num cargo
que precisa de uma série de aptidões, ter um currículo extenso, que seja muito apto para aquela atividade, para aquela função. E aí começo a fazer lá a peneira, né? A seleção, descarto esse, aquele, até que eu vejo um amigo meu. Sim, amigo meu está lá também procurando uma vaga, na empresa que eu trabalho e que eu estou selecionando. Ao mesmo tempo, surge, paralelamente a ele, um outro candidato, muito mais qualificado, com um currículo maravilhoso, esplendoroso, com uma série de recursos, de potenciais que podem implementar um sustento, um apoio muito grande à empresa que eu trabalho, mas aí o outro não tem o mesmo currículo, mas é meu amigo. É meu amigo, talvez da infância, hein? E agora? Se eu privilegio um amigo, eu afronto a lei de Deus, a lei de justiça, porque eu estou deixando interferir no meu íntimo, no meu foro, o quê? Paixões. Eu estou levando em conta o quê? A amizade que eu tenho com alguém. E isso é um grande erro. Todos nós, amigos, precisamos buscar um ideal de correção, de acordo com o pensamento divino. Nós temos que agir meditando, será que Deus agiria assim? Será que Jesus agiria assim? Nosso irmão Jesus, nosso mestre maior? Muitas vezes nós temos que fazer essas conjecturas, analisar dessa forma, para evitar o quê? Injustiça. Atitude correta, respeitosa no trabalho, no meio de trabalho, no meio familiar, no grupo social como nós estamos aqui. Aqui é um grupo social, né? A ação que nós provocamos gera o quê? Uma reverberação. Ecoa, reflete. Aquilo que nós produzimos, reflete no meio que nós estamos, positivamente ou negativamente, né? No meio que vivemos, como um todo. Tudo que eu faço repercute. Meus atos, ações, meus projetos. Nós temos que pensar sobre isso. Eu, quando menino, eu lembro disso, às vezes brincando, e isso, criança gosta muito disso, menino. Acho que as meninas também. Só tem menina aqui, né? Quando tem um lago, uma poça d'água, a criança gosta de pegar uma pedra e jogar. Lembram disso? Só lembra? Lembra? Fazia isso? O que acontecia? A pedra caía, aquela ondinha, ela se expandia, não era assim? Isso é reverberar, é refletir. A mesma coisa do som, o som ecoa, reverbera. Então, nossas ações, elas reverberam, elas repercutem. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade com nossas ações, com nossos pensamentos, com os nossos projetos no nosso dia a dia. Não somos vítimas dos eventos, não podemos nos vitimar. Somos o que nós provocamos. Existe uma causa nisso. Assim, amigos, quando perdoamos alguém, não estamos apenas perdoando aquela pessoa, nós estamos perdoando a nós mesmos, porque se nossas ações, se nossos pensamentos, se nossos atos reverberam,
O perdão reverbera. O amor reverbera. A paz reverbera. De outro lado, a cisânia, as brigas, as contendas, as invejas, reverberam também. Aí, nós temos que escolher. Se nós quisermos agir de acordo com a justiça divina, façamos o bem, hoje, agora e sempre. E o que seria a justiça? A definição de justiça, segundo o Livro dos Espíritos, questão 875. 875. Como se pode definir a justiça? Como se pode? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Cada um de nós tem seu direito, mas também temos o dever de respeitar o direito dos outros. É uma regra magna, importante, uma lei divina também. Respeitar os vegetais, a natureza, os animais. Há pessoas que pegam um animal, mas depois ela enjoa, abandona. Vão mudar de casa, não pensa no animal, abandona o animal. Respeitar também, meus amigos, a grande família humana, ou seja, o meio em que nós vivemos. Mas para que isto seja possível, nós teremos que trabalhar algo muito importante em cada um de nós, que é o egoísmo. Eu vi ali um anúncio, eu também já sabia, nós estamos agora no Maio Amarelo, a campanha de paz no trânsito, de políticas voltadas a melhorias no trânsito. E como nós nos portamos no trânsito? Com egoísmo ou não? Nós estamos sendo solidários? Ou nós temos também as nossas divisões? Não gosto de taxista, não gosto de motociclista, de motoqueiro, de motorista de ônibus, de caminhoneiro. Será que nós também fazemos essa discriminação? A questão 913 do Livro dos Espíritos. Só um pouquinho, por favor. Não estou com o meu livro, peguei emprestado. Então vamos lá. Questão 913. Allan Kardec perguntou aos espíritos: dentre os vícios, qual que podemos considerar como o pior? Qual o pior? Os espíritos responderam: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e observais que no fundo deles existe o egoísmo. Aí está a verdadeira chaga da sociedade. Assim, todo aquele que deseja se aproximar da perfeição moral, já nesta existência, olha aí, deve arrancar do seu coração todos os sentimentos egóicos, egoístas, pois é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele, o egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. Todos nós temos qualidades, sabemos disso, mas observemos o egoísmo. Porque senão talvez nós estejamos enxugando o gelo. Temos as nossas qualidades, nossas potencialidades, mas somos egoístas. Então vigiemos nosso coração. Há pessoas que têm tudo, têm uma vida financeira totalmente estável, tem recursos, tem tudo, mas às vezes alguém próxima dela que começa a melhorar economicamente, intelectualmente, ela não gosta.
Inveja. Por quê? Porque ela tem aí o egoísmo. Então vocês veem o egoísmo, primo da inveja. Vamos refletir sobre essas coisas. Questão 914. Questão 914. O egoísmo é um sentimento fundado no interesse pessoal. É bem fácil de saber isso, né? Porque a pessoa está pensando só em si. Conseguiremos extirpá-lo do nosso coração? Perguntou Allan Kardec. Responderam os espíritos. À medida que os homens se esclarecem das coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Mas isso depende do quê? Da nossa educação. Questão 909. Elas são questões próximas, no mesmo capítulo. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. E algumas vezes, com pouco esforço, é a vontade que lhe falta. Segundo Leon Denis, brilhante e contemporâneo divulgador da doutrina espírita, contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia que a vontade é a maior das potências que nós temos. Que nós possamos sempre fortalecer a nossa vontade. Amigos, vamos utilizar o recurso da justiça ao nosso favor e não contra nós. Como? Fazendo o bem sempre. Na dúvida entre tomar esta ou aquela decisão, optem. Todos nós, eu me incluo nisso, claro, em fazer o bem. Ativamos, quando nós fazemos o bem, amigos, nós ativamos a nossa capacidade superior com a espiritualidade superior. Oração e vigilância, dizia Jesus, orai e vigiai. Há pessoas que nos impulsionam para o bem e outras para o mal. Vamos orar por elas, mas vamos impor limites. Nós não precisamos nos contaminar por aquelas que têm uma conduta diferente da nossa. Oremos por elas, vigiemos quanto a elas. Vamos, através do Espiritismo, nos integrar às leis cósmicas, universais, que são as leis da nossa felicidade e nossa existência, e que nos conduzem à evolução e à paz, e à perfeição moral, que é o nosso destino. Finalizando, amigos, como lutar pelos interesses de Deus e realizar a sua vontade. Realizar a sua vontade, a vontade dele, de Deus, do nosso Criador. Nós somos o canal de manifestação dele, porque somos sua criatura. Assim, não se admite mais qualquer forma de discriminação, de preconceito, de racismos. Fora da caridade não há salvação, e caridade, amigos, é amor em ação em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossos pensamentos. É importante buscarmos a justiça de Deus e não aplausos do mundo. O status de filho de Deus são para aqueles que lutam pelos interesses do Pai, do nosso Criador. Assim, não podemos mais nos equivocar. Queridos amigos, vamos refletir sobre isso. Vamos meditar, vamos procurar sempre agir de acordo com a justiça divina. Neste momento, vamos silenciar os nossos pensamentos, esquecer dos problemas do nosso trabalho, da nossa casa, cerremos nossos olhos, respiremos agora lentamente pelo nariz, seguramos um pouquinho, soltamos lentamente pela boca, fechamos os nossos olhos, sentamos confortavelmente.
Pensemos em Jesus. Querido Jesus, dai-nos a força, a sabedoria, a paz de espírito, a coragem e a vontade de cumprirmos a justiça divina através de boas ações, através do bom proceder, da correção de caráter, de pensamentos. Que o lema ser instrumentos de vossa paz não seja apenas uma palavra de efeito, que possamos incorporar em nossas ações, em nosso espírito, em nosso proceder, no nosso dia a dia, essa mudança de rota, de pensamento e de ações, que possamos perdoar mais, amar mais, nos unir mais, sermos capazes, meu Pai, de transformar a nós, reverberar ações positivas em nós, no nosso dia a dia. Que possamos, meu Pai, nos integrar aos espíritos de luz que vêm em nosso esforço, em nosso destino, em nossa coragem, em nossa vontade de mudar. É bem verdade, meu Deus, é bem verdade, Jesus, que temos muitas falhas e imperfeições. Sabemos disso, temos ciência disso, mas nós temos coragem porque confiamos em Ti, meu Deus, e pedimos a Ti que nos ilumine, a nós, a todos aqui reunidos, aos espíritos amigos aqui que se encontram, que possamos, meu Pai, abrir nosso coração e desejar paz, coragem, forças nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, muita coragem, muita fé aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que sofrem humilhação, sofrem desespero. A esperança agora é algo difícil que eles possam compreender, mas, meu Deus, tudo é possível àquele que crê, sobretudo que crê em Ti, meu Deus. Ilumina-nos, ilumina nossos irmãos do Sul, ilumina onde há sombras, onde há falta de amor, falta de perdão, onde o ódio muitas vezes ainda prevalece. Deus Pai Todo-Poderoso, que a sua vontade prevaleça sobre nossas ações. Vamos agora pensando nos nossos lares, em cada cômodo do nosso lar, levando a nossa luz, a luz divina, a luz de Jesus, para que ilumine cada ambiente de nossa casa, de nosso trabalho, de nossa vizinhança, que haja amor em nossas vidas, que haja coragem de mudar, que haja vontade, a vontade transformadora em nossas ações. Continue vibrando tranquilamente. Querido Jesus, gratidão pela reunião dessa noite. Nós aqui todos unidos, os espíritos, nossos amigos que aqui se encontram, nós reunidos em Teu nome, meu Deus,
Que possamos, meu Pai, olhar o nosso semelhante como Tu mesmo os vês, com amor, com compaixão, com fraternidade e amor. Que a caridade seja uma busca diária em nossas vidas. Gratidão por tudo, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão à espiritualidade. Gratidão, Allan Kardec. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixe cair nas tentações, Senhor, e livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Uma semana de paz, de luz e de transformação ao bem a cada um de nós. Meu abraço.